22ª sessão ordinária do primeiro período da 15ª legislatura da Câmara de Glória do Goitá, realizada no dia 25 de junho de 2018. Cícero Emiliano, presidente. Evandro Gomes de Brito, vice. Epitácio de Souza, primeiro secretário. Marco José de Oliveira, Sebastião João da Silva, Mona Lisa Amorim, Valdair Félix de Andrade, José Belo da Silva e Leonildo Caboclo. E o vereador Caio, falta justificada. E o vereador Alberes também, falta justificada. Senhora relatora, faça a leitura da ata da sessão anterior. Questão de ordem, senhor presidente. Peço consulta plenário para dispensa da leitura da ata. Pela mesma, aceito conhecimento de todos os vereadores presentes. Senhores vereador. Senhor vereador, senhora vereadora, que for favorável à aprovação da ata, que permaneça em seus lugares. Aprovado. Senhora relatora, faça a leitura do expediente do dia. Parecer número 2/2018. Comissão de Legislação e Justiça e Constituição de Finanças e Orçamento. Projeto de lei número 3/2018, autoria do Poder Executivo. Ementa. Dispõe sobre o reajuste aos profissionais do Magistério Público Municipal, considerando a compatibilidade com o piso salarial nacional e da outras providências. Foi encaminhado a esta comissão, CFO e CLJ, o incluso projeto de lei 3/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reajuste aos profissionais do Magistério Público Municipal, considerando a compatibilidade com o piso salarial nacional e da outras providências. O mesmo tramitou em forma regimental, não havendo apresentação de proposta de emenda no âmbito dessas comissões. Parecer dos relatores. O projeto é de iniciativa do Poder Executivo, podendo e devendo fazê-lo em matéria, objeto da proposição apresentada, atende em parte os critérios da constitucionalidade e legalidade, pois conforme preceitua o artigo 5 da Lei 11.738/2008, o projeto que tramita nesta Casa apresenta técnica legislativa precária, pois em nenhum artigo vai também incluir retroativos de professores, pois, conforme a lei acima citada, era para dar o aumento desde janeiro do ano em curso, mas em reunião realizada com a Comissão dos Professores e o advogado do sindicato, ficaram acordado entre a Prefeitura Municipal, professores e sindicato, que iria mandar um projeto de alteração do PCC, junto seria incluído o retroativo dos professores dos meses de janeiro a maio do ano em curso. Então, depois de analisar o projeto das comissões de Legislação e Justiça e de Finanças e Orçamento, votam pela sua aprovação. Sala das Comissões, 20 de junho de 2018, Leonildo Caboclo da Silva, relator da CFO, José Alberes Rufino da Silva, relator da CLJ, Marco José de Oliveira, presidente da CLJ, Sebastião João da Silva, vogal da CLJ, José Belo da Silva, vogal da CFO, e Epitácio de Souza Paz, presidente da CFO. Requerimento número 132. Requeremos à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, que seja encaminhado apelo à senhora prefeita Adriana Paz para que se adotem as providências técnicas e administrativas no sentido de fazer funcionar o terminal rodoviário de Glória do Goitá. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, bem que esta proposição poderia ser um pedido de informação,
mas acreditamos que a prefeita pode atender o presente apelo ou justificar a sua impossibilidade. Senhores vereadores, nós conhecemos a trágica história do nosso terminal rodoviário, inaugurado no final da década de 80. Funcionou por pouco tempo. Desativado, foi transformado em churrascaria, bar, boate, abrigo de desocupados e boca de fumo. Por fim, sem dono e sem serventia, acabou depredado e semi-destruído. Em 2012, o governo começou a requalificar dezenas de terminais rodoviários no estado, entre eles o da nossa cidade, sob a gestão da empresa pernambucana de transportes intermunicipais. Com investimentos da ordem de R$500 mil, o terminal foi entregue finalmente ao município, que nos termos do artigo 10, inciso 25º, inciso 25, de sua lei orgânica, deve tornar obrigatório a sua utilização. Para dar vida e utilização ao equipamento, a gestão passada instalou o Serviço de Identificação Municipal e, salvo engano, a Junta de Alistamento Militar, mas nada de funcionar como local de embarque e desembarque de passageiros, cumprindo assim a sua finalidade no que pese o considerável número de pessoas que se deslocam diariamente para outros municípios, usando o transporte coletivo convencional da empresa Borborema ou transporte alternativo. Sem cumprir o seu papel, a história se repete. O terminal vai sendo ocupado irregularmente por terceiros, com atividades de pátio de treinamento de autoescola, estacionamento de coletivos, bares, abrigos de vendedores ambulantes, festas e outras atividades que não têm finalidade pública. Isto posto, ensejamos a aprovação da presente proposição e que de seu inteiro teor, bem como da decisão desta Casa, desse conhecimento à presidente da EPTI, doutora Thaís Ferreira Carneiro de Lima, ou a quem este honroso cargo estiver ocupando, e também ao ilustre representante do Ministério Público desta comarca, doutor Francisco Assis, para as providências que entender cabíveis. Plenário da Casa, José Corrêa de Oliveira, em 22 de junho de 2018, Monalisa Amorim, vereadora, autora. Requerimento número 133. Requeremos à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, que seja enviado apelo à senhora prefeita Adriana Paz, extensivo ao titular do órgão público competente, para que sejam adotadas as providências administrativas no sentido de apreender os animais soltos em vias públicas e logradouros desta cidade. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, é comum encontrarmos animais soltos nas ruas e praças, especialmente equinos, cavalos e éguas, sem que a prefeitura adote qualquer providência. Não é preciso lembrar os danos que esses animais podem causar ao patrimônio público e privado, inclusive contra as pessoas. Ressalta-se ainda que o nosso Código de Posturas veda completamente esta prática e prevê a aplicação de penalidades aos donos dos animais. Diante da inércia da administração municipal, apresentamos a presente proposição, ensejando a sua aprovação e que de seu inteiro teor, bem como da decisão desta Casa, desse conhecimento ao ilustre representante do Ministério Público desta comarca, doutor Francisco Assis. Plenário da Casa, José Corrêa de Oliveira, 25 de junho de 2018, Monalisa Amorim, vereadora, autora. Requerimento número 134. Requeremos à mesa, depois de ouvido o plenário e obedecidas as normas regimentais, que seja enviado apelo à senhora prefeita Adriana Paz, para que se adotem as providências administrativas no sentido de restaurar o cruzeiro de Lagoa Grande, localizado na propriedade de mesmo nome neste município. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, o cruzeiro de Lagoa Grande é o mais importante marco histórico religioso da nossa história. Foi lá que se deu início ao nosso povoamento. Glória do Goitá está próxima de completar seus 141 anos de emancipação política, bem que a gestão municipal poderia restaurar e manter
aquele espaço para preservar a nossa história. Convém lembrar que a última intervenção que ocorreu no Cruzeiro foi no primeiro ano da gestão do ex-prefeito Djalma Paz Júnior, de 2009 a 2012, que assim, com seu pai, Dr. Djalma, de saudosa memória, tinha respeito à nossa história e tradições. O espaço foi respeitado pelo proprietário atual da Fazenda Lagoa Grande e precisa ser preservado e mantido pelo poder público municipal. Isto posto, ensejamos a aprovação da presente proposição. Plenário da Casa José Corrêa de Oliveira, 25 de junho de 2018, Monalisa Amorim, vereadora, autora. Faculta a palavra a algum vereador que queira fazer uso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de deixar consignado nos anais da casa o profundo pesar desta casa, não só meu, com o companheiro militante político Manuel Lopes Muniz, conhecido como Manuel Lopes, já foi secretário municipal e um militante confrontante em todas as lutas políticas do nosso município. Eu ia falar, mas não vou nem falar que os professores não compareceram. Só estou vendo Erivaldo ali em relação à informação que passaram aos professores, para que tenham mais cuidado das informações que são passadas por quem passa. Porque, às vezes, tem pessoas que, para tentar se aproximar de alguma categoria ou de pessoas, começam a inventar mentiras para querer crescer. E eu fico triste por ser do nosso grupo, um grupo de 11 vereadores, que é para passar as informações que tem aqui da casa e repassar uma conversa que tivemos no grupo mentirosa. É muito feio isso e eu fico muito triste, que eu estava participando, até participando do grupo ativamente, vou parar de participar como eu fazia antes, por conta disso, porque eu acho injusto, antiético e irresponsável. E para a gente crescer, para a gente subir, a gente não precisa dessas coisas, de fazer essas coisas, de se tentar usar uma informação que colocamos em relação a essas coisas para tentar crescer. E não se cresce desse jeito. Então eu quero aqui mostrar a minha indignação, a minha tristeza com uma pessoa que tem a capacidade de chegar perto dos professores, de uma categoria tão honrosa que é os professores, para tentar ganhar ponto fazendo uma coisa dessa. Para os professores estar ligando para mim, preocupado, aperreado, isso é feio, é triste e eu fico indignado e, perdoe a palavra, envergonhado, porque sou um grupo de 11 vereadores e a ética desse grupo, para mim, na minha opinião, foi jogada no lixo. Então, a partir de hoje, eu não vou mais fazer como se fazia antes, não participar mais de maneira alguma. Obrigado. Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos que estão aqui presentes. Presidente, conforme o artigo 31 da Lei Orgânica, que diz que a mesa da Câmara poderá encaminhar pedido escrito de informação aos secretários municipais ou diretores equivalentes, importando crime de responsabilidade e recusa no atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informação falsa. Veja bem, eu fiz um requerimento aqui a respeito do Conselho do Fundeb e, pelo que eu estou vendo, a gente não vai ter resposta. E eu estou precisando que o senhor convoque, a mesa diretora está dizendo aqui no artigo 31, convoque o presidente do Conselho para vir dar alguns esclarecimentos aqui nessa casa. Porque a lei 1027 de 2010 diz que, no seu parágrafo 1º, no seu artigo 2º do parágrafo 1º, os membros dos conselhos previstos no caput deste artigo serão indicados até 20 dias antes
do término do mandato dos conselhos anteriores. E o que a gente está sabendo aí é que colocaram um presidente, um novo presidente. Aí a gente quer saber quem foi que escolheu, quem são as pessoas que participam desse conselho, porque nessa mesma lei diz, no seu artigo, é o artigo 2º ainda, no seu parágrafo 5º, o Conselho deve encaminhar ao Poder Legislativo cópia impressa e eletrônica das atas de suas reuniões até o 5º dia após a sua realização. E até hoje não chegou nem cópia de ata, nem cópia de prestação de conta. Não tem nada. Esse conselho, para mim, não existe. Só existe para o presidente assinar um parecer dizendo que gastou 14 milhões no Fundeb. E aí ele assinou, está aqui o parecer, na prestação de conta da prefeitura. Então, esse cabo apareceu para assinar. E cadê a prestação de conta? Gastou com o que mensalmente com esse dinheiro? Pagou a quem? Eu sei que tem a folha dos professores, que tem que se pagar 60% desse valor, tem que pagar a professora, e 40% pagou a quem? Tem quantos contratados nessa área? Aí, presidente, eu peço que o senhor faça um ofício à secretária de Educação, convocando o presidente do conselho, e é o presidente do conselho mesmo, que eu também não sei, disseram que é um professor, eu não sei quem é. Aí eu quero que o senhor procure saber, pela secretária de Educação, quem é, para ele vir dar esclarecimento aqui quando a gente voltar, porque hoje não está entrando em recesso. Então, a partir de agosto, você marca uma data já para ele vir para cá. Porque a gente precisa saber, a gente não vai passar mais um ano sem saber o que é que está sendo feito com o Fundeb, não. Os professores querem saber. Pediram uma folha de pagamento na prefeitura, enrolaram, só entregaram um mês. Por que esconde a folha? Será que a folha é pública, todo mundo pode ver. Então é isso que eu peço, presidente, que a gente tem que se antenar com esse conselho, porque ele tem por obrigação, todo mês, prestar conta dessa casa. Então é esse apelo que eu tenho a fazer, e meu muito obrigado. Encerrando o pequeno expediente, passando para a ordem do dia. Na ordem do dia tem um projeto de lei de reajuste salarial dos professores e 3 requerimentos. O parecer de número 0002/2018 da Comissão de Finanças e Orçamento eu levo ele à discussão. A respeito do parecer, a gente quer deixar bem claro aqui nessa casa que todos são a favor o que veio no projeto para os professores. No primeiro projeto que foi encaminhado a essa casa, veio pedindo retroativo e tinha o artigo 2º num projeto que poderia prejudicar os professores. E eles foram lá, negociaram com a prefeitura e mandaram o segundo projeto, tirando o artigo 2º e tirando o retroativo. E ficaram combinados entre os professores e o advogado do sindicato, doutor Aristide, que iria ser colocado na próxima reforma do PCC. E os professores que estavam lá combinaram e vieram para essa casa, quarta-feira, quando a gente fez a reunião da comissão, e eles repassaram isso para a gente. E pediu para não ser colocado o retroativo que estava em negociação. Para quando for depois, o pessoal dizer, não, a Câmara aprovou conforme a Prefeitura pediu. Não, a gente está aprovando conforme a reunião que a gente teve com os professores. Porque, quero também ser bem claro, a vereadora Mona Lisa estava pronta com um pedido para a gente ser incluído uma emenda,
E o que os professores conversaram com a gente repassou, e ela retirou porque os professores disseram que está em negociação com a prefeitura, não é isso, vereadora? Então, para depois a gente não dizer que foi a Câmara que retirou, os 11 vereadores foi que retirou o retroativo, a gente não retirou. Estão negociando na prefeitura para vir agora no próximo mês, como é que vai ser feito, não é isso, presidente? Foi combinado e um representante do sindicato, Janice, esteve aqui, né, Evandro? E conversou com a gente, com o pessoal da comissão a respeito disso. É por isso que a gente está dizendo, professor, meu amigo Simvaldo está aí representando também os professores, então foi o que aconteceu, então vai ser aprovado hoje o reajuste de R$ 6,81 para a classe dos professores. E o retroativo ficou para ser resolvido. E meu muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, o mesmo eu levo à votação. Senhores vereadores, senhora vereadora, que for favorável à aprovação do parecer 002/2018, que permaneça no mesmo lugar. Agora levo junto com o projeto de número 0017/2018. O mesmo eu levo à discussão. Senhor presidente. Não. O projeto de número de lei municipal de número 003/2018, da emenda que dispõe sobre o reajuste aos profissionais do Magistério Público Municipal, considerando a compatibilidade com o piso salarial nacional de outras providências. Em discussão. Senhor presidente, eu peço a quebra de interstício na votação do parecer, para que seja votado em turno único do projeto. Não havendo quem queira discutir, eu mesmo levo a votação. Senhores vereadores... Quem foi? Senhores vereadores, senhora vereadora, que for favorável à aprovação à quebra de interstício, que permanecem nos seus lugares. Aí eu levo à votação o parecer de número 002/2000. O projeto de lei municipal 003/2018. Senhores vereadores, senhora vereadora, que for favorável à aprovação do projeto de número 003/2018, que permaneça em seus lugares. Aprovado. Requerimento de número 132/2018 e o requerimento 133/2018 e o requerimento 134/2018 da autora, da vereadora Monalisa Madureira Murim. Em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes e a todos que nos acompanham através das redes sociais e da Rádio Goitacás FM. No requerimento 132, no qual eu peço que se adotem as medidas técnicas e administrativas para a reabertura do terminal rodoviário. Antes de chegar lá, eu não posso deixar de falar numa possível reeducação do trânsito de Glória do Goitá. Desde o ano passado, eu venho pedindo para que se tome medidas para que haja o funcionamento daquela rodoviária, para que se discipline um pouco do trânsito da cidade. E peço a volta da Guarda Municipal, assim como outros vereadores, acredito que Evandro, Epitácio, Marcos, pediram também para que eles pudessem auxiliar nessa reeducação do trânsito em Glória. Eu não sei de quem foi a medida, mas colocaram os combeiros há alguns meses e as lotações
para o afunilamento da via principal. Ou seja, as bestas que deveriam estar num lugar mais amplo, porque ocupam espaço esperando passageiros, e nós temos a função de também entender que é um trabalho legítimo em busca de um ganha-pão, colocaram no afunilamento da rua. Então, torna a bagunça ainda maior, já que não há uma disciplina, não há uma reeducação no trânsito de Glória. Então, o pedido que seja feito, voltado a funcionar esse terminal rodoviário, é que isso foi inaugurado há muito tempo, é uma estrutura nova, é uma estrutura boa e está sendo ocupada para fins que não são da rodoviária. Então, isso seria bom para o município. No 133, eu volto a falar aqui com relação aos animais que ficam soltos na rua, espalhando lixo, enfim, fazendo, de alguma forma, contribuindo para bagunçar ainda mais e sujar a cidade. Salvo engano, ano passado, foi postado na página da prefeitura uma determinada pessoa que cuidaria disso. Eu acho que essa pessoa nunca trabalhou ou nunca foi chamada, porque assim, eu sempre vi animal aqui da rua, passa gestão, entra gestão, pregam solução, mas não fazem nada. O 134, eu peço que sejam adotadas providências para que restaurem o Cruzeiro de Lagoa Grande. Eu, como filha de uma pessoa que, antes de amar a própria terra, ama esta terra, sempre vi meu pai falando do Cruzeiro de Lagoa Grande. E nunca vi, como meu pai falou, há muitos anos atrás, quem deu a devida restauração àquele lugar foi o prefeito de Djalma Paz. Então, passa a gestão e nada é feito por aquele lugar. E é um marco religioso e histórico para o início da nossa cidade. Então, eu peço encarecidamente que seja restaurado. E se, por acaso, a prefeitura não tiver condições de restaurar, que, por favor, me dê a autorização para que eu possa restaurar. Então, ficam aqui meus apelos e ensejos para que sejam realizadas e adotadas medidas para que sejam solucionadas essas demandas. Eu quero parabenizar a vereadora e pedir para subscrever os seus 3 requerimentos. Eu também quero parabenizar a vereadora e pedir para subscrevê-lo e também falar um pouco desse requerimento a respeito da rodoviária. Ali, esta casa, desde a última gestão que a gente vem brigando, para ser colocada ali, colocar as vans ali, que se tornaria melhor. Mas em reunião, foi feita reunião aqui nesta casa, com os combeiros, e a gente não conseguiu avançar. E agora colocaram ali, como a vereadora frisou, e muito bem, colocaram ali, de lado do Badigio, e que ficou em frente de comércio, ficou atrapalhando também o comércio, que o pessoal não vai. Então, o lugar mais ideal é a rodoviária e saindo de frente do mercado. Porque o mercado agora a frente do mercado virou um estacionamento. Que aquelas caminhonetas que vêm da zona rural poderia ficar de frente, sim, mas da igreja. E ali na frente do mercado era o embarque para a Vitória, porque você ali tem espaço. Mas do outro lado tem o problema que é o do supermercado, que o caminhão para no meio da rua e está tudo certo e acabou-se. Eu quero ver agora, que eu vi nas redes sociais, eu quero ver agora como é que vai ficar o trânsito, porque eles disseram que vão municipalizar. Graças a Deus que vão fazer. E dou meus parabéns por isso. Mas existe uma coisa, eu só queria frisar também que essa casa, eu já estou no meu 3º mandato, e aqui a gente sempre brigou para a gente resolver o problema do trânsito. Esse ano mesmo aqui, a Câmara teve requerimento meu, teve do vereador Baixa, teve requerimento de todos os vereadores, todos eles solicitando à Prefeitura que resolvesse isso. Aí aparece o pessoal dizendo que ninguém nunca pediu que resolvesse o trânsito de Glória. Aí é isso que machuca a gente, porque o requerimento está lá na prefeitura e ninguém manda a resposta para aqui. Aí a gente volta a brigar por causa das respostas de requerimento. Tem requerimento meu, tem de Epitácio, tem de Evandro, a respeito de trânsito no município. E foi pedido por essa casa. Não vai ser porque foi obra da prefeita, porque a prefeita é a pioneira para fazer, não.
Quem vai fazer é porque a Câmara está pedindo também. A gente é fiscal, é para isso também. Aí fica algumas pessoas dizendo, não, olhe, é inédito, quem está resolvendo é a prefeita. A prefeita tem que resolver, quem ela ganhou foi para fazer esse serviço. E a gente ganhou para fiscalizar. Aí é isso que a gente quer dizer, porque não vem resposta para aqui, porque era tão bonito. Ó. Vereadores, eu estou fazendo uma reunião com o pessoal do Detran, quero convidar vocês para ir, eu quero a Câmara para fazer essa reunião no todo. Cada um tem uma ideia para dar, não. Aí aqui aparece meia dúzia de gente, vereador, para dizer que é só a prefeita que está fazendo, a gente não está fazendo nada. E é isso que a gente tem que ver, presidente. Se vai ter uma audiência, que eu vi lá no negócio, lá vai ter uma audiência agora, dia 4 de julho, 5, a respeito do trânsito. E a gente quer saber onde é que a gente vai. E do jeito que a gente está conversando aqui, a gente quer conversar com a prefeita, quer conversar com o cabo do Detran. A gente estava aqui na reunião, a vereadora Mona Lisa se prontificou que o ex-presidente dessa casa tinha feito um projeto na época para você ver que a gente estava preocupado. E a gente vem pedindo isso há muito tempo, então eu vou pedir à prefeita que os porta-voz dela, quando for falar, ele pense o que é que vai dizer também. Não venha só machucar, porque é os 11 vereadores, não é somente a gente aqui que está aqui, não. É todos. Então ela deveria falar com o pessoal a respeito disso. Que visse quais são os requerimentos, o que é que tem lá na prefeitura para resolver isso. Então, minha gente, muito obrigado. E era essa crítica que eu queria fazer, presidente. Muito obrigado. Bom dia, senhores vereadores, bom dia, senhora vereadora. Bom dia a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero parabenizar a vereadora Mona Lisa pelos seus 3 requerimentos e pedir permissão para subscrever aos mesmos. Obrigado. Não havendo quem queira discutir, eu mesmo levo à votação. Senhores vereadores, senhora vereadora, que vou favorável à aprovação do requerimento 132, o 133 e o 134, que permaneçam em seus lugares. Aprovado. Encerrando o pequeno expediente, passando para o grande expediente. No grande expediente tem 2 oradores inscritos. A vereadora Mona Lisa, fique à vontade. Senhores vereadores, senhor presidente, meu muito bom dia. É de meu costume, em todo o término dos períodos, vir a esta tribuna fazer meus ensejos e um pequeno resumo do que foi produzido pela casa. Dessa vez eu não vou fazer todos os ensejos que eu fiz da última vez, porque vejo que não me deu sorte. Eu acho que a casa age harmonicamente, em acordo, mas que no próximo período eu queria deixar os meus desejos de justiça a essa casa. Que houvesse cumplicidade com o que é justo em alguns projetos. Que essa casa não se agachasse a determinadas demandas que chegam aqui e nos deixam, de qualquer forma, subjugados ou mal entendidos. Então, vimos que esse ano produzimos bons projetos, tive o apoio de muitos dos senhores, se não todos, assim como os senhores podem contar comigo, com meu apoio, com o que eu possa vir a somar aos projetos e requerimentos da casa, mas o meu registro fica exclusivamente, em especial, aliás, para que haja mais serenidade, pulso firme, no que devamos agir com justiça. O município tem demandas que fica difícil esperarmos melhoras ou até fechar os olhos. Temos escândalo em transporte, temos escândalos em merenda, em combustível, em emendas parlamentares. Então está na hora dessa casa agir com pulso. E eu espero ter o apoio
de todos vocês, como tenho a certeza íntima de que terei. E no dia que não tiver, vou agir da mesma forma. Porque minha passagem por aqui será lembrada sempre por bons motivos e bons projetos. Não sairei manchadas, até porque já é de família. A gente não está acostumado a deixar rastro, a gente deixa marcas. Então ficam aqui meus ensejos e que no próximo período possamos voltar ainda mais vigorosos e cheios de vontade de mudar a história que hoje constatamos que ainda se repete. Meu muito bom dia. Vereador Epitácio de Souza Paz. Eu gostaria de saudar toda a Câmara de Vereadores que está aqui hoje presente, a senhora vereadora e os seus vereadores, a todos aqueles que nos assistem aqui no plenário e aqueles que nos assistem nas redes sociais e na rádio de nossa cidade, né? Nós então estamos encerrando hoje o nosso primeiro semestre de atividades aqui na Câmara, né? E eu confesso que esses primeiros 1 ano e meio, foi 1 ano e meio que eu procurei desenvolver o meu trabalho, mas também, em especial, foi um período que eu procurei, o máximo possível, observar todas as situações, conhecer cada pessoa, mapear todo o ambiente político, tudo que se acontece. Foi o primeiro 1 ano e meio de aprendizado, né? Então, eu penso que, a partir do segundo semestre, não existe mais esse período para ninguém, porque já é um período que quem não cumprir promessa, começa a se chegar à fase final de um mandato, né? Então, eu disse no início do meu mandato que seria um pouco mais tolerante diante de algumas coisas que se pudessem acontecer, até por questões de adaptação que muitos dos diversos poderes aqui em nossa cidade, que haviam acabado de assumir, estariam se organizando, né? Eu vim até conversando com alguns vereadores semana passada, que a partir do segundo semestre ia fazer um trabalho mais incisivo, porque não ia haver mais desculpas para a questão que estava botando a casa em ordem, estava se organizando. Então, no segundo semestre, eu pretendo fazer um trabalho mais incisivo nesse ponto de cobrança, porque eu penso que o tempo da espera e da paciência ele começa a acabar. Eu tenho procurado fazer o início do meu mandato muito focado em trabalhos sociais, em trabalhos prestados para a comunidade na área de educação, na área de recuperação de viciados em drogas, e em tantas outras áreas que a gente tem tentado, através de entidades que eu tenho tentado trazer aqui para a cidade, alguns já implantados e outros em processo de implantação. Esse segundo semestre também pretendo focar muito na questão do aperfeiçoamento de cada projeto desse que já foi implantado, então somente essa questão de implantação dos que estão por vir ainda. Gostaria também de dar o meu pesar aqui nesse momento à família do amigo Manuel Lopes, que faleceu no início dessa manhã de hoje. Dizer que era um amigo próximo, uma pessoa que eu admirava, e fico muito triste por isso, né? Inclusive, ele tinha um projeto, que eu partilhava desse projeto com ele, que era se criar um livro completo falando sobre a história de Glória do Huitá. Então, ele disse que estava escrevendo um livro, que estava próximo desse acabar, e eu estava em prontidão para dar todo apoio para que isso acontecesse. Inclusive, no segundo semestre, eu estou encaminhando aqui nessa casa um projeto para se criar uma semana voltada sobre a história de nossa cidade, e eu vou procurar a família do mesmo, saber se esse livro estava quase pronto, se estava pronto, ou se seria iniciado ainda, para que possamos lançar esse livro com o nome da própria pessoa que estava escrevendo, que era o amigo Manuel Lopes. No mais, eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas aqui na Câmara e a todos aqueles que contribuíram para tudo que foi feito até agora, todas as parcerias com todas as entidades parceiras, que eu não vou citar nenhuma aqui agora, porque você pode até acabar esquecendo. E no mais, eu agradeço a todos e que Deus dê um segundo semestre abençoado e muito produtivo a cada um de nós.
hoje estamos encerrando o primeiro semestre, pois 6 meses que a gente passou nessa casa, muito bom, com os vereadores, e não teve que a gente considera como 11 amigos, trabalhando em prol da população gloriense. Então, foi muito bom. Esse ano está sendo um ano de Copa do Mundo, que está sendo corre-corre. Terminou a Copa do Mundo, vem as eleições. Nós voltamos já quase nas vésperas da campanha. Então, eu me lembro muito bem como o ex-presidente falou, principalmente na última reunião que aconteceu nesse mesmo período. Então, lembrando a todos os vereadores que, assim, a gente volta, vai estar em período de campanha, lembrando que os problemas da campanha, a gente, quando vir para dentro da casa, deixe lá fora. Talvez alguém seja machucado, mas lembrando que entrou aqui na casa, a gente vai discutir os assuntos que interessam à população gloriense. Os problemas de palanque, que fique lá no palanque, cada um que se defenda se for preciso. Então, está aqui meu sentimento também à família de Manuel Lopes. Conheci Manuel Lopes desde 4 anos atrás até os dias atuais. Está aqui meu sentimento ao familiar. E encerrando a sessão, convidando-os para a próxima sexta-feira de agosto, que acontecerá, parece, se eu não estiver enganado, no dia 3. Eu não lembro. Depois a gente vê, viu? Então, um bom dia a todos. Um bom recesso a todos os vereadores, viu?